Bom, pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo da Primeira República, tá? Primeira República que vai de 1889, né, com a proclamação da República, lá em 15 de novembro, quando a gente tem o fim da monarquia brasileira, né, quando Dom Pedro II é deposto. E essa Primeira República ela vai até 1930, né, com o início da Era Vargas através da famosa Revolução de 30. Tá? E essa república, a Primeira República, a gente chama ela de República Velha, República Oligárquica, República dos Coronéis ou República Café com Leite, que talvez dentro de todos esses nomes, talvez é o mais conhecido, né? E a República, a Primeira República, a gente consegue dividir ela em dois momentos, né? A República da Espada, de 1889 até 1894, né? Que foi governada pelos militares Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, tá? E a República Oligárquica, né? De 1895 até 1930, tá? Foi aonde a gente tem os dois governos, né, de duas oligarquias rurais, que era São Paulo e Minas Gerais, que vão fazer um revezamento devido a ter uma economia muito forte, principalmente com a produção e exportação de café. Tá? E quando a gente se propõe a falar a Primeira República, a gente tem que entender que também, né, no início dela, a gente vai ter a Constituição, ela vai ser promulgada novamente em 1891, né, uma nova Constituição, a Carta Magna, né, e ela estabelecia um regime no formato presidencialista, o voto aberto para maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, soldados e religiosos não podiam votar, então assim, era 10% da população brasileira que votava, né, e era obrigado o casamento civil, tinha liberdade de culto. Então, assim, várias características que vai compor essa Constituição de 1891, né? E a gente também tem que perceber que a Primeira República ela teve várias características, né? Primeiro que ela foi um regime que não soube satisfazer os sonhos de todos os brasileiros naquela época, né? E devido a isso a gente vai perceber que houve várias revoltas no Brasil. A gente vai ter a Guerra de Canudos, né, de 1893 até meados de 1897, a Guerra do Contestado, 1912 a 1916, a Revolta da Facina em 1904, a Revolta da Chibata em 1910. Então, assim, vai ser várias revoltas que a gente vai ter devido ao sistema que foi implantado no Brasil, que não vai satisfazer várias pessoas naquela época, né? E as eleições também eram eleições fraudulentas, né? Existia a troca de favores e compra do voto, e o voto era aberto, então não tinha como você não votar no candidato que você prometeu que iria votar, né? E nesse contexto, a gente vai ter o surgimento da famosa política dos governadores, né? Que era uma aliança, uma troca de favores, que mais tarde vai se transformar num sistema político que vai receber o nome de política café com leite. Ou seja, vai haver na presidência do Brasil um revezamento político entre presidentes oriundos de Minas Gerais e oriundos de São Paulo. São Paulo, naquele momento, era o maior produtor de café que tinha. Tá? Minas Gerais tinha uma produção de leite muito forte, tá? Mas Minas Gerais, por incrível que pareça, a produção mais forte que ela tinha era a produção de café também. Tá? Mas acabou que, pelo fato de São Paulo ser o líder na produção de café, o estado que mais produzia, que tinha uma força expressiva, e Minas Gerais tinha uma produção de leite também expressiva, acabou que essa política recebeu o nome de política café com leite, né? Juntando esses dois estados, ou juntando o PRM, que era Partido Republicano Mineiro, e o PRP, Partido Republicano Paulista, né? E foi aonde começou a haver um revezamento político nesse período, né? E é óbvio que era praticamente impossível um presidente oriundo de Minas Gerais ou de São Paulo perder, justamente porque existia naquela época o voto de cabresto. O que era esse voto? O eleitor ele era pobre,
né, e ele era induzido por coronéis a votar em determinada pessoa. E você não tinha como falar não, né? Primeiro que você ou vendia seu voto ou existia troca de favores e você tinha que votar nesse candidato, porque se você não votasse, você era perseguido e o voto era aberto. Então não tinha como você não falar não. Então foi aonde a gente vai notar que esse revezamento político entre Minas Gerais e São Paulo, né, a famosa política café com leite, vai ser muito forte, mas ela vai durar até 1930, tá? 1930 a gente tem o final dela. Lembrando que poucas pessoas nesse momento no Brasil votavam. As mulheres não votavam, soldados, religiosos, só pessoas, homens acima de 21 anos e que não eram analfabetos. Tá bom, pessoal?